Comportamento é para cumprir função. Comportamento tenta resolver algo, reduzir desconforto, evitar a perda, manter de alguma forma a segurança, mesmo quando o custo disso fica alto atualmente. E saber disso muda completamente a forma de se olhar. Por exemplo, você evita de se expor, não se posiciona, no trabalho não consegue reconhecimento, não disputa minimamente seu espaço. À primeira vista, isso pode parecer insegurança, falta de ambição. Mas olhando com mais cuidado, muitas vezes esse comportamento, ele nasceu em contextos onde se expor gerava punição, rejeição, humilhação. Então, em algum momento da sua história, ficar quieta foi inteligente. Um outro exemplo, você tem uma autocrítica interna muito constante. E muita gente só tenta calar essa voz interna, mas ela não está ali por acaso. Em muitos casos, essa crítica surgiu como uma tentativa de antecipar erros, evitar reprovações externas, manter o pertencimento. Era uma forma de tentar ter controle de alguma situação externa. E o problema não é o comportamento ter surgido, porque ele surgiu para te proteger na época que você precisou. O problema é que ele continua operando dessa mesma forma, em contextos completamente diferentes até hoje. Na sua infância, ele pode ter sido importante, te protegeu, te ajudou a sobreviver. Mas hoje em dia é como se fosse uma corrente prendendo o seu pé, te limitando, prejudicando você e seus relacionamentos, seus resultados. Se você está gostando, curte esse vídeo e segue aqui, para eu saber que esse assunto te interessa. O cérebro aprende por repetição e consequência. Se um comportamento reduzir o sofrimento em algum momento da sua vida, ele tende a ser mantido. Mas anos depois, ele pode começar a gerar outro tipo de sofrimento, mas o comportamento se mantém. E aqui tem um ponto delicado e importante. Entender a função de um comportamento não significa permanecer nele, mas sair dessa briga interna para reorganizar esse comportamento. E quando você entende que um padrão tenta te proteger, você ganha escolha. Porque sem essa compreensão, você pode tentar ficar mudando tudo na força. Aí você planeja, promete, se cobra. E aí quando você não consegue modificar, isso reforça a ideia de incapacidade em você. E aí cria um ciclo que provavelmente você já conhece. Então, inclusive eu atendo assim, o primeiro passo não é meta, nem plano de ação. Antes de tudo, eu mapeio os padrões comportamentais, traços de personalidade, história emocional, contextos em que esse comportamento se formou. Porque não adianta tentar construir algo novo se você não entende como que funciona esse seu sistema que já existe. E como que esse funcionamento impacta a sua vida. E como pode ser que influencie os seus projetos. E quando esse mapa fica claro, o comportamento deixa de ser um inimigo. Então, é uma informação que você tem a respeito de você. E informação bem utilizada muda a rota do seu caminho. Então, eu quero te deixar com uma pergunta simples, mas muito poderosa. Pensa em um comportamento seu hoje que te atrapalha. Algo que você já tentou mudar várias vezes. Agora, em vez de perguntar por que eu sou assim, pergunta em que momento da minha história esse comportamento fez sentido. O que esse comportamento pode ter tentado evitar no passado? O que esse comportamento pode ter tentado preservar? O que ele buscou preservar? E não é para você responder tudo agora. Só permitir essa pergunta internamente já muda o lugar de onde que você olha para si mesma. E quando esse olhar muda, a relação com você muda. E se você percebe que quer entender esses seus padrões com mais profundidade e reorganizar isso, na descrição eu explico como que funciona o meu acompanhamento individual. E não é sobre se consertar, é sobre se compreender o suficiente para não ficar repetindo o que não está servindo mais.